E o rapper Oruan, detido nesta semana no Rio de Janeiro, foi classificado pela polícia como preso de alta periculosidade. Entre os motivos está a suposta associação ao Comando Vermelho. Atenção, o que você está prestes a ver não é uma reportagem, é a anatomia de uma guerra. A crônica da ascensão de um novo poder no Brasil, forjado no fogo da traição e batizado no sangue da vingança. A história que a imprensa apenas arranhou, nós vamos dissecar até o osso. Este é o lado B do Brasil. Para o mundo, ele era Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruan. Um fenômeno do trap, um colecionador de sucessos, um jovem que transformou a dor de uma ausência paterna na matéria-prima da sua arte. O seu palco era o Brasil, os seus súbditos, milhões de fãs. Ele era o filho de Marcinho VP, mas fazia questão de ser o pai do seu próprio sucesso. Ele construiu um império com a sua voz, longe das sombras do nome que o precedia. Mas as sombras no Brasil têm uma memória longa, e elas sempre voltam para cobrar a sua dívida. A noite da queda foi uma noite de glória. Oruan tinha acabado de sair de um show lotado numa das casas de espetáculos mais exclusivas de São Paulo. A energia ainda pulsava nas suas veias. Nos bastidores, o champanhe corria solto. Mas, lá fora, na escuridão da avenida, uma operação silenciosa estava em andamento. Não eram polícias militares. Eram agentes da Polícia Federal, discretos, cirúrgicos. Eles não estavam ali por causa de uma denúncia anônima. Estavam a seguir o rastro de uma traição. A verdade que a imprensa não contou é que a prisão de Oruan foi o culminar de meses de uma investigação secreta, a Operação Espectro. O alvo não era ele, mas sim a complexa teia financeira que, segundo a PF, ainda era controlada por Marcinho VP, de dentro da prisão de segurança máxima. O delator? Um empresário do ramo de eventos, um antigo parceiro que, encurralado por dívidas e ameaças de uma facção rival, decidiu entregar tudo o que sabia em troca de proteção. Ele teria apresentado planilhas, gravações, provas de que parte dos lucros de uma rede de casas de show e produtoras estaria a ser usada para lavar dinheiro do Comando Vermelho. E o nome de Oruan, segundo o delator, era usado como a fachada perfeita, o rosto famoso, que dava legitimidade ao esquema, mesmo que ele, talvez, não soubesse de toda a extensão da operação. A abordagem foi cinematográfica. Sem sirenes, sem alarido, quando o carro de luxo de Oruan saiu da garagem, foi cercado por viaturas pretas, discretas. Os agentes, de rosto coberto, não deram explicações. Apenas o mandado de prisão preventiva por suspeita de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A notícia explodiu como uma bomba, mas enquanto a imprensa especulava, a verdadeira operação acontecia nos bastidores. A prisão de Oruan não era o fim da investigação. Era uma isca. A jogada de mestre para desestabilizar Marcinho VP, para o forçar a cometer um erro. O que o Estado não previu, no entanto, foi a contramovida. Uma decisão vinda de cima, de um juiz que, segundo fontes nossas, teria sido pressionado por figuras políticas interessadas em ver o circo pegar fogo. A decisão? Em vez de o mandar para uma prisão preventiva comum, Oruan seria enviado para o mesmo presídio de segurança máxima onde seu pai estava. Oficialmente, uma medida para evitar a comunicação com outros membros da organização. Na realidade, uma experiência social cruel. Um reality show macabro. O que acontece quando se trancam um pai e um filho, separados por décadas e por mundos diferentes, na mesma jaula? O Estado queria ver o resultado, e o resultado seria o seu maior pesadelo. Se esse nível de conspiração te interessa, se você percebe que a realidade é sempre mais complexa, deixa o seu like para fortalecer a nossa investigação, porque agora vamos entrar na cela com Oruan e Marcinho VP. A viagem no carro forte foi um borrão. Oruan, que horas antes estava sob os holofotes, agora estava no escuro, algemado, a tentar entender as peças do puzzle. A sua chegada a Catanduvas, no Paraná, foi um choque. Ele esperava um presídio estadual, não uma fortaleza máxima do sistema federal. O processo de admissão foi humilhante e despersonalizante. As roupas de marca foram trocadas por um uniforme cinza. O seu nome foi trocado por um número. Ele foi levado através de corredores longos e estéreis, onde o único som era o eco dos seus próprios passos e o zumbido das lâmpadas fluorescentes.
A porta da sua cela abriu-se e lá dentro, sentado num beliche de cimento, a ler um livro sob a luz fraca, estava um homem mais velho, de olhar cansado, mas intenso. Um rosto que ele só conhecia por fotografias antigas e reportagens de TV. Marcinho VP levantou o olhar do livro. Não houve um abraço, não houve lágrimas, apenas um silêncio pesado, carregado com o peso de 20 anos de ausência. Os primeiros dias foram um estudo de caso de estranhos. Pai e filho a compartilhar um espaço de 6 metros quadrados a tentar decifrar um ao outro. Marcinho, um homem moldado pela solidão e pela disciplina férrea da prisão, uma estratégia que lia Maquiavel e Sun Tzu. O Oruan, um produto da sua geração, impulsivo, movido pela emoção e pela energia da fama. A conversa era curta, monossilábica. Marcinho questionava o filho sobre o mundo lá fora, não com curiosidade, mas com a precisão de um analista recolhendo dados. Oruan tentava explicar o seu mundo, o trap, os milhões de seguidores, uma realidade que, para o pai, soava a ficção científica. A tensão era palpável. Marcinho via no filho uma ingenuidade perigosa. Oruan via no pai uma figura mítica, mas distante. Um fantasma de carne e osso. A virada aconteceu na primeira semana. Durante o banho de sol, um grupo de presos de uma facção rival, o PCC, cercou Oruan no pátio. Não era um ataque para matar, era para humilhar, para mandar um recado. Mas antes que o primeiro soco fosse dado, a voz calma, mas firme de Marcinho VP ecoou pelo pátio. Ele não gritou, apenas disse algumas palavras numa gíria que só os veteranos do crime entendiam. E o grupo, como que por mágica, recuou. Naquele momento, Oruan entendeu. O nome do seu pai não era uma sombra. Era um escudo, um poder real, palpável, que valia mais do que todo o dinheiro que ele tinha no banco. Naquela noite, a conversa na cela foi diferente. Marcinho explicou ao filho a verdadeira natureza do poder. Explicou que a sua prisão não fora um acaso, que o Estado estava jogando um jogo de xadrez e que ele, Oruan, era o peão que tinha sido sacrificado para tentar dar um cheque-mate no rei. Foi aí que a semente da raiva de Oruan, antes direcionada ao delator, mudou de alvo. O seu inimigo não era o empresário falido, era o sistema. O mesmo sistema que o tirou do pai e que agora o usava como isca para destruí-lo. A transformação começou. Oruan começou a ouvir, a aprender. Marcinho tornou-se o seu mentor. Ensinou-lhe os códigos da prisão, a história da facção, as estratégias de sobrevivência, mas ensinou-lhe, acima de tudo, a pensar como um líder, a ver o tabuleiro inteiro, não apenas a próxima jogada. O Oruan artista estava morrendo. E o Oruan herdeiro estava nascendo. Foi então que a ideia surgiu. Uma ideia tão ousada, tão impensável, que só poderia ter nascido naquele ambiente de pressão extrema. Não bastava sobreviver, era preciso contra-atacar, era preciso virar o jogo. E a arma seria a mesma que o sistema usou contra ele: a imprensa. Oruan, através do seu advogado, fez um pedido sem precedentes: a convocação de uma coletiva de imprensa de dentro do presídio de segurança máxima. O pedido inicialmente foi ridicularizado, mas o advogado de Oruan, um dos mais caros e astutos do país, usou uma brecha legal. Alegou que seu cliente era uma figura pública, com o direito de se defender de acusações que estavam sendo veiculadas publicamente e que a sua segurança dependia da sua capacidade de comunicar com o mundo exterior. A pressão mediática foi imensa e, para surpresa de todos, um juiz federal conhecido por sua postura garantista autorizou. A notícia caiu como uma bomba em Brasília. A Polícia Federal tentou reverter a decisão, alegando riscos de segurança. Mas era tarde demais. O palco estava sendo montado. Uma sala dentro do presídio foi adaptada. Jornalistas dos maiores meios do país foram credenciados. O evento seria transmitido ao vivo. O sistema, que queria usar Oruan como isca, agora via a sua isca construindo seu próprio palanque dentro da sua própria fortaleza. O dia da coletiva chegou. Oruan entrou na sala. Ele não parecia um preso. O uniforme cinza estava impecavelmente passado. A sua postura não era de um jovem assustado, mas sim de um homem que tinha encontrado um novo propósito. Ele sentou-se à mesa. Ao seu lado, o seu advogado. Atrás dele, através de um vidro blindado, era possível ver a figura de Marcinho VP, a observar, silencioso, seu pupilo assumir o seu lugar. Oruan começou a falar.
A sua voz, a mesma que milhões ouviam nas suas músicas, agora tinha um peso diferente. Ele não falou sobre a sua inocência. Ele não atacou o delator. Ele fez algo muito mais inteligente. Ele atacou a legitimidade do sistema. Descreveu em detalhes a sua prisão, a sua transferência, a sua condição, mas não como uma vítima, como um analista. Ele expôs a estratégia do Estado, a de usar ele para atingir o seu pai. E então, ele fez a sua jogada de mestre. Ele anunciou que a partir daquele dia estava usando todos os seus recursos financeiros para criar um instituto de defesa dos direitos dos presos e das suas famílias. Um instituto que iria auditar o sistema, que iria expor a corrupção, que iria lutar contra o que ele chamou de justiça seletiva. Ele não estava negando seu lugar no banco dos réus, estava construindo um tribunal para julgar os seus próprios juízes. E então, no final, quando os jornalistas já estavam atordoados, ele olhou diretamente para a câmera principal. A sua expressão era fria, calculada. E ele proferiu a frase que ecoaria por todo o país. A frase que seria a sua declaração de guerra e a sua promessa. Eles queriam prender o Oruan artista para matar o filho do Marcinho VP. Mas o que eles não entenderam é que aqui dentro eles mataram um artista e deram à luz ao herdeiro. Podem manter-me aqui o tempo que quiserem, mas eu vou sair. E quando eu sair, o dono vai ser eu. A transmissão foi cortada, mas era tarde demais. A mensagem tinha sido enviada. Não era uma ameaça de um criminoso, era a promessa de um novo poder, nascido da união de dois mundos, a força do nome do pai e a influência midiática do filho. O Estado, na sua arrogância, não tinha apenas criado um mártir, tinha coroado um rei. A pergunta que fica no ar e que ninguém quer fazer é a mais simples de todas. Ao trancar pai e filho juntos, o sistema prendeu o problema ou criou uma solução para ele? Quem é mais perigoso? O Marcinho VP que conhecíamos, isolado e envelhecido, ou o Oruan que acabamos de conhecer, com milhões de seguidores, acesso à imprensa e a sede de vingança de um império inteiro? Deixe a sua opinião nos comentários. A verdade tem muitas camadas, e a maioria delas é podre. Se você quer continuar a descascar a realidade brasileira com a gente, esmaga o botão de gostei e inscreva-se agora. Vídeos novos todos os dias. Aqui, no O Lado B do Brasil, a gente não acredita em coincidências. Até amanhã.